Estamos aqui com os 3 consciencioterapeutas organizadores do Dicionário de Consciencioterapeuticologia. Esse dicionário é o primeiro dicionário de uma das 70 especialidades da Conscienciologia e também a primeira GESCOM grupal da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, sendo assim um marco para esta instituição. Max, tudo bom? A gente gostaria que você trouxesse um pouco como é que foi o início, como que foi a ideia da construção desse dicionário. Então, Ludmila, isso começou em 2015, no primeiro semestre de 2015, quando a área de comunicação estava desenvolvendo um portfólio da OIC. E ela precisava de algumas definições básicas, né, fundamentais do nosso trabalho aqui. Por exemplo, atendimento consciencioterápico, evoluciente, atendimento consciencioterápico intensivo. E na época eu estava lá na parte do técnico científico e fui buscar essas definições. E a gente não tinha muitos consensos a respeito desses termos. A gente até tinha algumas definições, mas mais informais, né? Mais assim, de uso em curso, né? Mas a gente não tinha alguma definição que a gente pudesse assim, considerar como um consenso de todos, mais técnico. E a partir dessa demanda, de outras demandas que a área da comunicação começou a trazer, a gente achou por bem desenvolver um glossário da consciencioterapeuticologia. E algumas pessoas se motivaram a começar a trabalhar com esse glossário. Então começou aí algumas reuniões. E esse glossário, a proposição era você definir, né, esses termos fundamentais aí. Só que o próprio trabalho do glossário começou a mostrar que o glossário não seria suficiente. Seria importante ter um dicionário terminológico da consciencioterapeuticologia. E com isso, à medida que esse trabalho foi sendo desenvolvido, mais pessoas da instituição começaram a se envolver. Em pouco tempo, já no início de 2016, toda a instituição já estava envolvida nesse trabalho. Para você ter uma ideia, as reuniões clínicas, né, que são reuniões que nós temos aqui toda semana, né, na época lá uma vez por mês dessas reuniões eram para tratar do tema do dicionário. Então a gente levava os termos, né, a gente começou pelos termos fundamentais, né, desses mais usados na nossa prática, e todos os consciencioterapeutas, pré-consciencioterapeutas também, participavam dos debates para definir esses termos. E foi muito rico, né, esses debates, porque a gente começou a estabelecer uma série de consensos, às vezes ver que a gente pensava sobre aquele assunto com um viés um pouco diferente uma pessoa da outra. Então foi muito bom para a gente equalizar também os conhecimentos que nós tínhamos, né, sobre a nossa prática e sobre os próprios conceitos fundamentais da consciencioterapia. E nesse processo também o que aconteceu foi que o dicionário ele foi vamos dizer assim, se qualificando, né? Primeiro a gente trazia definições, essas definições, aí uma pessoa de repente trazia uma definição e um pequeno complemento daquela definição, né? Até que hoje, por exemplo, todas as entradas, né, que são 400, elas têm definição e um complemento de no mínimo 5 parágrafos. Então, sendo que tem outras com mais de 10 parágrafos, né? Então acabou que o dicionário ficou bastante complexo. E hoje ele conta com 3 divisões, né? A primeira lá que é a conformaticologia, onde você tem a definição, a sinonímia e os 4 termos em outros idiomas, né? Que é um dicionário multilíngue, né? Que a gente chama de poliglotologia. Você tem a seção consciencioterapeuticologia, onde a gente argumenta sobre o ponto de vista do consciencioterapeuta, do evoluciente, do autoconsciencioterapeuta, como aquele tema é tratado, de modo bem prático, né, com casuística, com experimentação. E a gente tem uma última seção que a gente chama de holoprescriciologia, né, que são as remissões, só que todas as remissões que a gente usa no dicionário, remissões, né, bibliografias, webgrafias e filmografias, todas elas têm uma função também prescriciológica do nosso ponto de vista. Então elas não são apenas complementos, né? Elas podem ser usadas como uma prescrição para a pessoa aprofundar sobre aquela temática. Então esse é o corpo hoje que a gente tem dessa obra. Max, observa-se que a obra ficou extensa, são 1.412 páginas, bem rica, né? Juliana, será que você pode trazer algumas pontuações do dicionário para a gente? Sim, Lud. Então, conforme o Max estava falando, são 400 verbetes. Cada um desses verbetes
a gente tem o termo ou entrada dele, o nome do verbete, né, em 4 línguas, alemão, fora o português, alemão, espanhol, francês e inglês. Esses termos foram compilados em índices idiomáticos, né, índice por idiomas específicos, para ajudar justamente na pesquisa. Inclusive essa ideia de ajudar o pesquisador, de tornar o dicionário um instrumento facilitador das pesquisas, né, foi uma preocupação muito grande nossa. Então a gente tem vários recursos auxiliares. Por exemplo, além dos índices de idiomas que eu comentei, a gente tem todos os verbetes classificados por especialidades, que é o índice de especialidades. A gente também criou um índice específico de classificação dos verbetes pela consciencioterapia, pelo viés da consciencioterapia clínica. Esse índice é muito, muito interessante, né? Acho que o pessoal vai achar muito interessante. O próprio índice remissivo, não foi feito um índice remissivo automático, não, a gente pesquisou manualmente, né? Teve uma equipe específica para o índice remissivo, que pesquisou cada termo, cada entrada, se aquela entrada era esclarecedora no âmbito daquele termo específico, daquela expressão. Então foi um trabalho bastante minucioso e detalhista, né? Além disso, uma parte muito interessante é que a gente fez todo um estudo sobre as especialidades da conscienciologia, mas pela perspectiva da consciencioterapeuticologia. A gente tem 40 definições de especialidades classificadas em 3 quadros sinópticos, pela perspectiva da consciencioterapeuticologia, o que é uma grande contribuição aí, né, da nossa visão da consciencioterapeuticologia para a conscienciologia de forma geral. Uma outra parte que é muito enriquecedora foi a bibliografia específica exaustiva. Então a gente tem 575 obras ali referenciadas, justamente para o pesquisador que quer entender mais desse background, né, de todo o conhecimento que foi acumulado até hoje sobre consciencioterapeuticologia. Então esse é um anexo inestimável nesse sentido, foi um trabalho bastante extenso. E dentre os itens da aula prescriciologia que o Max citou, justamente que são aqueles itens prescritivos para ajudar, né, o evolucente, o autopesquisador, o autoconsciencioterapeuta, o próprio consciencioterapeuta, as pessoas em geral, né, interessadas pelo verbete, eu queria destacar o trabalho da filmografia. A gente tem 202 itens, né, 202 filmes ou vídeos ou material visual, né, documentários, classificados, mas não é uma simples classificação. Eles foram estudados do ponto de vista da consciencioterapia, da consciencioterapeuticologia, e cada filme tem uma prescrição exata de qual a relação com aquele verbete, qual a relação com aquela entrada. Então, qual é o personagem, qual é o momento do filme, o que a pessoa deve observar, né, especificamente em relação àquela entrada, aquele verbete. Então, é um trabalho muito minucioso, que ficou realmente muito interessante. Eu acho que as pessoas vão gostar muito, vai ajudar muito todo mundo, né, nas suas pesquisas. Muito interessante, Ju. Obrigada aí. Marcos, você pode trazer para a gente o que representa a publicação do dicionário para a consciencioterapia e até mesmo para a própria conscienciologia? Bom, esse dicionário é para sair do ponto em que o Max comentou, né, que a gente começou a galgar, começou a fazer as definições pertinentes que eram necessárias para o nosso trabalho, até atendendo a solicitação, né, da comunicação institucional, mas para a gente começar a entender o nosso trabalho, começar a definir, para a gente sair desse patamar, para a gente poder finalmente, né, fazer todo o processo de acabativa desse dicionário, a gente teve que fazer uma série de procedimentos que passam para olhar a nossa própria prática interassistencial, porque nós tínhamos já mais de uma década, né, de prática interassistencial, de prática da consciencioterapia, da prática dentro do laboratório, que a gente chama de evoluciário, o laboratório consciencioterapêutico, mas a gente teve que, então, ver o que a gente já tinha em termos de conquistas, em termos de entendimento, em termos de paratecnologias. Tivemos que passar um pente fino sobre esses entendimentos, sobre essas ideias, esses
construtos, essas noções, tivemos que trabalhar entre pares para ver qual eram as outras noções, os outros entendimentos. Isso acirrou muito a qualificação da nossa grupalidade, porque o que se viu foi uma série de voluntários, especialistas dentro de uma especialidade, que começou a fazer intercâmbio de tecnologias de assistência, né? E, além disso, começou a haver também um aumento do processo de autopesquisa na própria prática interassistencial. Então, o intercâmbio e você olhar para si e você ver, peraí, eu estou defasado, tem um colega que está fazendo uma coisa mais avançada. Ou o contrário, eu tenho alguma coisa avançada e eu vou distribuir. Então, começou a haver um processo de interassistência entre pares, qualificação do HoloPCM institucional, a gente unido pelo objetivo em comum também, que é o processo da gente entender o que a gente já tinha oferido como ganho, como conquistas evolutivas nesse sentido, e a gente começar também a se mobilizar para retribuir e distribuir aos outros, à comunidade, aos evolucentes, às pessoas, aos pesquisadores interessados, né, tudo aquilo que a gente já tinha acumulado. Então, assim, o que se vê é que o HoloPCM de autopesquisologia dentro da prática da consciencioterapia ficou muito mais otimizado. E a instituição como um todo, do ponto de vista de conscienciocentrologia, ficou mais otimizado também, porque ficou uma liga em torno da paracientificidade, uma liga em torno dessa pesquisa interassistencial que colocou a instituição, ao nosso ver, em outro patamar. Então, isso acabou sendo um processo de ganho que nós consideramos inestimável para cada um dos voluntários e também para o grupo de voluntários como um todo. Bem, agradeço a vocês e convido a todos a conhecer a nossa obra, o Dicionário de Consciencioterapeuticologia.